Hoje o capítulo 14, o fruto do Espírito Santo. Então, quando a pessoa ela recebe o Espírito Santo, como nós vimos no último vídeo, então ela vai passar a produzir frutos. Também, se a gente pensar, né? A pessoa que ela é possuída por um espírito, ela também produz fruto. Por isso que o Senhor Jesus, ele fala o seguinte, que a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. Nenhuma árvore boa dá fruto mau, e nem a árvore má dá fruto bom. Então, quando diz com respeito à árvore má, ele está dizendo à pessoa que ainda tem um espírito ocupando o lugar do Espírito Santo. Essa pessoa é como se fosse uma árvore má e os frutos dela são maus. Quer dizer, a vida dessa pessoa vai continuar sendo infeliz. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo, nós vamos ver os frutos que ela produz. E aí, ele diz assim, a Bíblia considera os frutos do Espírito Santo de maneira singular, o fruto. Vamos conferir Gálatas 5:22? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, esses são os frutos. E aí ele continua no texto, né? Isso naturalmente se deve ao fato de que as qualidades morais implantadas pelo Espírito Santo em cada seguidor do Senhor Jesus formam um todo, como se fosse um único fruto. Os 9 frutos são partes integrantes de um único desenvolvimento espiritual, para que os cristãos sejam cheios de toda a plenitude de Deus, como está em Efésios 3:19. É claro que o fruto do Espírito é uma consequência, um efeito produzido pelo Espírito Santo na vida de um cristão autêntico, que se submete à vontade do Senhor. Não é o cristão que, pelos seus próprios esforços ou méritos, vai produzir o fruto do Espírito, mas haverá o fruto em consequência da participação mútua do Espírito Santo e do cristão. O Espírito Santo não impõe a sua vontade a uma pessoa a fim de que ela produza o fruto. É preciso haver uma disposição real do ser humano na busca pela suprema vontade de Deus, para que então o seu espírito possa efetuar a transformação radical no íntimo do ser humano. É mais ou menos assim. A pessoa ela já está cansada de viver a vida dela nesse mundo, né? Ela já sofreu, já se decepcionou, ela já chorou, ela já foi traída, está machucada. Então, ela viveu demais esse mundo, pensando que ele traria alguma resposta, e ela só sofreu. Então, como consequência disso, a pessoa se entrega de corpo, alma e espírito nas mãos de Deus. Então, ela agora se submete à direção do Espírito Santo. Sabe, sentir a alegria do Espírito em você é uma alegria que você nunca vai sentir nesse mundo. É algo sobrenatural que acontece dentro de você. Então, mas só que o Espírito Santo, ele não fica em você, olha, faça isso de correto. E se você não faz, ele, peraí, ó, faz assim. Não, ele não exige. Não é uma exigência, ele não obriga. Ele simplesmente direciona. Eu tenho a opção de querer fazer o que ele está me direcionando ou não. E aí onde muitas pessoas, por exemplo, no princípio da fé, na igreja, elas se perdem, porque elas até ouvem a voz do Espírito Santo direcionando elas. Mas por elas resistirem, por elas terem o coração endurecido, então elas não praticam. Logo vem a dor, a tristeza, a angústia, o sofrimento, né, natural da pessoa que não pratica o que ela está ouvindo. Aí ele continua assim, ó, o fruto é uma resposta a uma plantação. Ele pode ser bom ou mal, depende naturalmente daquilo que se planta, ou seja, da semente que nós semeamos. Se desejamos que a nossa vida produza frutos espirituais, o fruto do Espírito Santo, devemos semear em nosso interior os pensamentos divinos que estão na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, que é a mente de Cristo, precisa estar enraizada no mais profundo de nossas vidas, a fim de que o Espírito Santo possa agir no nosso interior e produzir o fruto. Podemos explicar isso da seguinte maneira: lançamos uma boa semente na terra, em seguida ela morre,
para depois nascer de novo e produzir o fruto esperado. Esse grande milagre se deve à atuação do próprio Deus em sintonia com a natureza. É exatamente isso que acontece com a pessoa que, ao morrer para o mundo e para a sua própria vontade, nasce para Deus e pelo Espírito Santo produz os frutos a seguir. Então, nós vamos ver os frutos do Espírito a partir de agora. O Senhor Jesus, ele fez até, lá em Marcos, se eu não estou em erro, capítulo 1 ou 2, se eu não estou em erro, ele faz um exemplo, né? Ele compara o reino de Deus a uma semente que ela cai na terra. Então, ela debaixo da terra, ela cai pequenininha. Então, ela começa a crescer, criar raízes e ela começa a brotar. Quando menos se espera, por exemplo, a semente de mostarda, ela cria-se uma árvore enorme. E essa árvore, então, ela abriga outros pássaros, faz sombra. Quer dizer, assim é o reino de Deus. Hoje você está ouvindo uma palavra, ela é uma semente caindo no seu coração, pequenininha. Mas se você permitir essa palavra cair no seu coração, ela vai produzir muitos frutos. O primeiro dele é amor. Fixaremos mais nosso estudo sobre esse fruto, pois o amor é a base em que se fundamentam os demais frutos e onde todas as demais virtudes espirituais são desenvolvidas. Basicamente, o amor consiste em querer para os outros aquilo que queremos para nós mesmos. É a dedicação ao próximo. O dispêndio de tempo e de energia em favor do próximo, da mesma maneira pela qual voluntária e necessariamente gastamos tempo e energia com nós mesmos. A própria cruz do Senhor Jesus formaliza o amor puro e verdadeiro. A haste vertical fala do nosso amor a Deus, a haste horizontal do nosso amor pelo nosso semelhante. No amor estão os dois grandes mandamentos da lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, essa é o resumo da lei de Deus. Quando fala assim, ó, guardar a lei de Deus, é isso aqui. É você amar a Deus acima de todas as coisas. E você pode, por exemplo, amar o seu filho, mas o que você não pode é amar ele acima de todas as coisas. Então, quando você tem o amor de Deus em você, você tem naturalmente amor ao próximo. Você vai querer fazer bem ao próximo. Então, esse aqui é o verdadeiro cristão. Esse é o verdadeiro homem e mulher de Deus. Verificamos que no amor existe um relacionamento mútuo, maior do que um simples sentimento de compaixão ou afeição. Realmente, o amor é definido com sacrifícios de quem ama, sem esperar a resposta da pessoa amada, pois quem ama não tem qualquer interesse próprio. Creio que podemos definir o amor numa simples palavra: as modalidades do amor. O amor próprio, embora não seja condenado nas escrituras sagradas, deve ser mantido sob controle, para não se transformar num egoísmo insuportável. Quer dizer, o amor próprio, aquela pessoa que se torna egoísta. Ela só vai pensar nela, só vai ver o caso dela e os outros para ela não importa. O amor a Deus, ao Senhor Jesus Cristo e às coisas celestiais. Este é o que deve ser destacado em nossas vidas. Aliás, essa é a primeira ordem de Deus para o homem. Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. O amor de Deus pelo homem, este é a fonte de todo o nosso bem-estar e que aponta o padrão de amor que devemos exercer uns pelos outros. O amor do homem pelo seu semelhante, este é o exigido por Deus através do segundo grande mandamento, como nós vimos. Então, o segundo fruto, o gozo. Gozo é uma expressão de alegria, como fruto do Espírito Santo. No entanto, é muito mais do que uma simples sensação vivida pelo homem. É uma verdadeira vida de eterno gozo na alma, pelas convicções implantadas pelo Espírito de Deus dentro do homem. A alegria
é produto do evangelho dentro de nós. Vamos ver Lucas 2:10? E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então, aquela alegria não seria apenas para quem estava recebendo a notícia, mas para todos. E de fato, o Senhor Jesus é a maior alegria que existe da salvação e da profunda experiência da salvação. A alegria do cristão é uma constante, a despeito de todos os dissabores que este mundo apresenta. Porém, a alegria do não cristão se origina de piadas ou coisas semelhantes e nunca é constante. Pelo contrário, é passageira e sufocada pelas tristezas desse mundo. O grande regozijo que o Senhor nos concede é para tornar evidente a diferença entre o seu povo e o povo deste mundo. O próprio Deus experimenta essa sensação conforme está escrito. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Está em Neemias 8:10. Então, você, quando está forte, quando você está buscando a Deus, Ele dá a você essa alegria, né? Essa alegria constante. Você pode estar vivendo momentos de muita dificuldade, você pode enfrentar uma perda de um familiar, de uma pessoa amada, mas mesmo assim, você mantém no seu íntimo uma paz, uma tranquilidade, um gozo. Aí, continuando, ele diz: a alegria é uma qualidade de vida, caracterizada pelo bem-estar espiritual, consequência de uma relação correta com Deus. É o regozijo no Espírito Santo. Deus nunca apreciou o desânimo. Pelo contrário, sua palavra nos admoesta: servir ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Salmos 100, versículo 2. E ainda, alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Salmos 105, versículo 3. A ordem para o nosso dia a dia é, portanto, alegria no Senhor. E isso é dom de Deus, para que o seu povo reconheça que ele está em seu trono e tudo está sob seu controle. É essa alegria que inspira esperança e coragem. É a confiança no Senhor Jesus e a satisfação de estarmos vivos nele. Então, esse gozo, essa alegria, ela é sentida no nosso corpo, mas ela é providência de Deus. Você, por exemplo, realiza um sonho, você sente alegria, mas passado um tempo, aquela alegria vai passar, né? Na hora de uma dor, de uma dificuldade, de uma perda, aquela alegria não vai te sustentar. Por exemplo, a alegria de você ter um filho, né? O meu primeiro filho, aquela alegria é algo que não tem uma explicação, mas aquela alegria, ela passa. Na hora de uma dor, na hora de uma dificuldade, aquela alegria não vai te sustentar. Então, a alegria que eu estou falando aqui é uma alegria que sustenta você nas lutas. Você pode estar enfrentando uma luta enorme, mas a alegria do Senhor vai te fortalecer. Paz. A queda do homem no jardim do Éden destruiu a paz existente entre ele e Deus, consigo mesmo, com os outros homens, com os demais seres vivos e ainda com a própria natureza. Através da cruz do Senhor Jesus, Deus estabeleceu a paz novamente, conforme está escrito, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Está em Romanos, no capítulo 5, versículo 1. Então, a paz que você tanto almeja, ela está em Jesus. Quando você, então, recebe Jesus na sua vida, você passa a possuir essa paz. A paz, portanto, envolve muito mais do que a mera tranquilidade íntima que possa prevalecer a despeito das tempestades externas. Antes, trata-se de uma qualidade espiritual produzida pela conciliação, pelo perdão dos pecados e pela conversão da alma. Em uma certa ocasião, o Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Está em João, capítulo 14, 27. Essa paz é uma dádiva celestial e, na realidade, um contato de Deus com a alma humana por meio do Espírito Santo.
da mesma forma pela qual ele nos ensina a respeito de Cristo, também nos dá certeza e tranquilidade, mesmo nos momentos de tempestade. Por isso o Espírito Santo também é chamado de Consolador. Nos momentos de aflição, podemos perfeitamente manter a calma e a tranquilidade, pois o Espírito Santo nos enche de confiança em Cristo Jesus e, consequentemente, de sua paz inexplicável. Paz é exatamente o contrário de ódio, desavença, contenda, conflito, inveja, enfim, de todas as obras da carne. Assim como a criança se aquieta nos braços de sua mãe, o cristão sossega em Cristo Jesus. Isto é paz. A paz é uma coisa preciosa e feliz é o homem que a alcança. Desafortunado é quem não busca a paz de Deus. Ele nos deu o seu próprio Filho como resgate para nos livrar do nosso verdadeiro inimigo. Geralmente o ser humano busca paz em tudo que tudo que este mundo pode oferecer, mas acaba por descobrir o triste fato de que isso resulta em ansiedade e confusão para a sua vida. O que sempre faltou e ainda falta ao nosso mundo é exatamente a paz, a harmonia e a boa vontade entre os homens. Tudo o que Deus planejou. Hoje vivemos essa triste verdade mais do que nunca. Existem organizações internacionais que dizem ter a compreensão e a cooperação entre os povos em seus programas. No entanto, verifica-se pouco resultado desse esforço, muitas vezes bem intencionados. Qual será a razão? Se lermos a palavra de Deus, por exemplo, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, aprenderemos que o homem somente alcança paz quando se submete a Deus e lhe dá toda a glória. Quando Cristo nasceu, os anjos cantaram expressando a vontade divina. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas 2,14. Enquanto vivermos longe dessa integração e submissão, a suprema vontade continuaremos vivendo em desarmonia por dentro e por fora. Quem vive em desarmonia com Deus não pode promover harmonia de forma alguma. A paz começa no interior do indivíduo para depois influenciar o ambiente. E aí a gente entende por que tem pessoas que elas são tão conflituosas, né? Onde ela chega, ela cria conflitos, ela faz confusão, ela fere as pessoas, ela se fere também e se torna um inferno, porque ela não tem essa paz. Só tem essa paz quem busca Jesus. Ninguém pode dar outra coisa além daquela que possui. Vamos conferir Lucas 6, 43 ao 45? Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Aí você compreende porque há pessoas que, quando elas falam, é como se, desculpa a expressão, mas é como se elas estivessem só vomitando o que não presta. A verdade, coitadas, é porque é o que há dentro delas, né? O vazio que há dentro delas fazem isso com elas. Quando você tem Deus, você emana luz. Quando você abre a sua boca, você vai falar das coisas de Deus. Por isso que às vezes você é mal compreendido pelos outros. E tem gente que fala assim, essa pessoa só fala de Deus, só fala da igreja dela, só fala de ir para a igreja, só fala disso. Mas é porque a pessoa está cheia das coisas de Deus, ela não tem outro assunto para falar, né? É normal. A paz é uma coisa interior, uma situação da alma, que consiste em estar numa relação de harmonia consigo mesmo e com Deus. Quem estiver em paz com seu Criador também estará consigo mesmo e com seu semelhante. Se não há paz no mundo, se os povos e as nações não se entendem, esse é o reflexo da nossa situação perante Deus. Se a Igreja de Cristo está dividida dentro de si mesma, é também um reflexo da nossa própria relação com Deus. Todos nós erramos quando teimamos em controlar tudo. Queremos fazer a nossa vontade, exaltar a nós mesmos e etc.
Muitos são aqueles, mesmo os que clamam pelo nome do Senhor, que confiam na força do seu braço e naquilo que podem produzir. Outros procuram o equilíbrio interior na filosofia, na ciência ou em outros ramos da sabedoria humana. A paz é um dos gloriosos frutos do Espírito Santo, de Deus em nós. Sem Deus não há verdadeira paz, sem a presença do príncipe da paz. Vamos conferir Isaías 9:6? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Não há união em amor. Jesus disse aos seus discípulos antes de deixá-los: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Confiando nesta herança, podemos experimentar o restante do mesmo versículo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Está em João 14:27. Então, nós vamos parar por aqui para a semana. Para o próximo vídeo, aliás, nós vamos continuar a longanimidade. Nós vamos ver o que isso significa e os próximos frutos também. Os frutos do Espírito que são importantes e se identifica na vida daquele que nasceu de Deus, daquele que está buscando o Senhor Jesus. Lembre-se disso. Ele não busca pessoas perfeitas. Ele busca pessoas humildes, que estejam dispostas a reconhecer os seus erros e buscar ser como seu Criador é. Tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você. Até o próximo vídeo.